Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Petiana Leitzielen e eu estou aqui para poder estudar com vocês um pouquinho sobre a disciplina de Cálculo 2. O conteúdo que vamos abordar hoje será de sequências convergentes. Mas primeiro precisamos entender o que é uma sequência. Uma sequência ela é dada por um segmento, uma sucessão de números. Esses números eles podem ter alguma relação entre si ou podem ser números mais aleatórios, contanto que eles tenham uma continuidade. Então, é importante saber que a sequência ela pode ser dividida em sequência divergente e sequência convergente. Na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o que é uma sequência convergente e como a gente pode identificar se uma sequência é convergente. Primeiro, para analisar a sequência, a gente deve lembrar que nós precisamos analisar um termo geral que vai ser conhecido como AN. Esse termo AN ele vai se igualar a uma função. E diferente do que a gente tinha estudado anteriormente em funções, essa variável não vai ser x, vai ser uma variável n. Então, para a gente identificar se essa sequência vai ser convergente ou divergente, a gente precisa analisar os limites dessa função, quando o n tender ao infinito. Então, se n tender a infinito e esses limites tenderem a uma constante, então a sequência pode ser denominada uma sequência convergente. Então, é como está analisado nesse gráfico aqui. Os valores de n, quando eles estão tendendo ao infinito, eles estão se aproximando de uma constante, no caso aqui zero, mas pode ser qualquer constante. Então, bora praticar? Hoje a gente vai resolver um exercício que ele está no capítulo 11.1 e é a questão 36. Ele fala sobre o limite de seno de 2n dividido para 1 mais raiz de n quando n tende ao infinito. Aqui nessa questão é importante a gente relembrar sobre o teorema do confronto. Bem, o teorema do confronto ele diz que sejam as funções g de x menor ou igual a f de x menor ou igual a h de x, quando os limites de g de x tenderem em que x tende a um valor a e o limite de h de x quando o x também tende a esse mesmo valor a, esses limites, quando eles forem iguais a uma constante L, logo f de x, que também está entre esses dois, se ele tender a A, ele também vai tender a uma constante, se x tender a A, o limite também vai tender a uma constante L. Então, é como está representado nesse gráfico. O f ele sempre vai estar preso entre a função de g de x e h de x. E chega a um determinado ponto em que eles estão tão presos e que quando x está tendendo a um valor, eles acabam sendo iguais a uma constante. Então, aqui no nosso exercício, a gente deve lembrar que a gente está tratando de seno. E o seno ele também é preso a dois valores. No caso, ele varia entre -1 e 1. Nisso, a gente pode associar essa primeira função em que a gente troca esse seno por -1. Uma função g de x, a próxima que a gente troca o seno por 1, a função h de x, e a nossa função original, a função f de x. Então, para isso a gente vai... Eles três estão tendendo ao infinito. Então, para isso a gente vai tentar ver ao que tende a esses limites. Então, nessa primeira função, em que vai ser trocado por -1, a gente pode tirar esse -1 para fora do limite, porque é como se tivesse sendo esse número, esse valor negativo, é como se ele tivesse sendo multiplicado por uma constante -1. Então a gente tira ele para fora do limite. Logo a gente vai primeiro analisar esse ponto, em que vai ter menos o limite de 1 sobre 1 mais raiz de n, em que n tende ao infinito. E aqui a gente pode lembrar outra vez que quando a gente tem um limite em que tem divisões, a gente pode analisar
ele separadamente. Primeiro analisando o limite de um, depois o limite de outro, e no final a gente dividir esses resultados. Então a gente vai analisar primeiro o limite de 1 quando n tende ao infinito, e o limite de 1 mais raiz de n quando n tende ao infinito. Logo aqui na nossa primeira parte, a gente pode analisar que o limite de 1 quando n tende ao infinito não tem nenhuma variável, então continua tendendo a 1. E o limite de 1 mais raiz de n, ele pode também ser subdividido, da mesma maneira da divisão. O que acontece aqui? O limite de soma, ele pode simplesmente a gente calcular o limite da primeira e depois o limite da segunda e somar os resultados. Então, assim, a gente divide em limite de 1 com n tendendo ao infinito e o limite de raiz de n quando n tende ao infinito. No primeiro caso, como não tem nenhuma variável, vai continuar tendendo a 1. E no segundo caso, como o n vai tender ao infinito e só tem n, então vai continuar sendo infinito. Essa raiz vai sair do limite e o n vai tender a infinito, logo a gente pode trazer de novo essa raiz e vai ficar a raiz de infinito. Então, é bom a gente perceber que raiz de infinito vai continuar dando infinito. Então, para poder realizar a divisão e unir as partes, primeiro a gente vai fazer a soma. Vai ser 1 mais infinito, que isso vai ser igual ao infinito. E pegando esse 1 e dividindo a infinito, a gente precisa analisar que em frações, quanto maior for o denominador, menor vai ser o resultado da fração. Então, se esse denominador está tendendo ao infinito, logo a fração vai tender a zero. Então, a gente trouxe também o sinal negativo da questão, que a gente tinha tirado do limite, agora como a gente vai unir tudo, a gente traz esse sinal, mas como ele tende a zero, o sinal vai ser relevante porque vai ser zero, a constante zero. E assim a gente pode analisar o próximo. O próximo são os mesmos passos, porque praticamente são os mesmos valores, menos aquele sinalzinho negativo que a gente tirou da constante anteriormente. Então, a gente vai pegar esses limites. O primeiro vai tender a 1. O segundo a gente vai subdividir, em que a primeira parte tende a 1. A segunda parte vai tender a raiz de infinito. Assim, a gente tem que a raiz de infinito é igual a infinito. E aí, primeiro realiza a soma de 1 mais infinito, que vai dar infinito. E a gente sabe que quando o denominador ele tende a números maiores, a fração vai tender a zero. Logo, a gente percebe que os dois limites tendem a zero. Logo, o limite da nossa função também vai tender a zero. Então, ela é uma função convergente. Ela converge para o valor zero. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, coloquem nos comentários. Mandem para alguns amigos de vocês que também estão com dúvida nesse conteúdo e vão fazer prova. E é muito importante também que vocês respondam o formulário de feedback que vai estar anexado aqui na nossa descrição, porque isso vai ajudar a gente a produzir conteúdos ainda melhores para vocês. Então, eu agradeço a participação de vocês até aqui e até a próxima.